Olá pessoal, meu nome é Fernanda Cohen, eu sou advogada do escritório Bering Advogados, eu tenho mais de 8 anos de experiência em litígios envolvendo novas tecnologias e eu sou mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o panorama atual de regulações sobre a inteligência artificial no mundo. É um tema muito atual, é um tema relevante que vem sendo tratado e que vai continuar a ser tratado como uma questão central em termos de desenvolvimento tecnológico e dos impactos que as novas tecnologias têm nas nossas vidas. A inteligência artificial é uma tecnologia que permite que computadores e máquinas aprendam habilidades tipicamente humanas para conseguirem performar determinadas tarefas. E embora a inteligência artificial não seja particularmente nova, a sua evolução vem em acelerado crescimento, de modo a que novos e velhos debates estão no centro das discussões sobre o assunto. A questão se intensificou a partir principalmente dos programas como o ChatGPT, que fazem parte da chamada inteligência artificial generativa, ou seja, aquela que é capaz de criar conteúdos novos a partir de dados e informações pretéritos que tenham sido incluídos nas suas bases de dados. Então a gente está falando de imagens, estamos falando de textos, vídeos, programas, tudo aquilo que dependia fundamentalmente da participação e da criatividade humanas. E esse avanço exponencial traz preocupações e perplexidades a muitas pessoas. A preocupação com a dominação das máquinas ou com seu uso para restringir liberdades e direitos permeia as distopias há muitos anos, seja em livros como 1984, como Fahrenheit 451, seja em filmes como Matrix e Inteligência Artificial. Essas obras apontam preocupações, às vezes legítimas e às vezes exacerbadas, com como a tecnologia, em última análise, vai impactar as nossas vidas e para onde a sociedade vai em decorrência do uso dessas tecnologias. A gente tem que lembrar, no entanto, que a inteligência artificial é uma ferramenta. Como ela vai ser usada, como ela vai ser disponibilizada e produzida, depende dos programadores, depende das empresas de tecnologia e depende também de nós, dos próprios usuários. E é nesse cenário que entra a regulação. O objetivo dos países é garantir o uso ético e adequado dessas ferramentas, coibindo os excessos, mas promovendo o uso positivo que, sem dúvida, pode auxiliar muito na superação das dificuldades da vida moderna. E a ideia é que essas regulações ofereçam um norte sobre a utilização da inteligência artificial, sem criar restrições que, em última análise, impeçam o desenvolvimento tecnológico, mas também sem deixar espaço para um uso disfuncional e prejudicial dessas ferramentas, garantindo a transparência e evitando problemas como a discriminação algorítmica, resolvendo como vai ficar a questão da responsabilidade civil em casos que haja danos em decorrência do uso dessas tecnologias, como evitar a excessiva concentração de players muito forte nesse mercado e daí por diante. E como não se sabe muito bem para onde essas tecnologias vão evoluir, embora seja possível fazer algumas previsões, como eu acabei de falar, é muito difícil de regular essa matéria, né? Mas isso não significa que não existem tentativas e que, mediante as melhores técnicas regulatórias e legislativas, não seja possível começar. É importante, porém, que o legislador tenha em mente que ajustes podem ser necessários ao longo desse desenvolvimento. É importante ter uma reavaliação crítica e constante para entender se as normas estão servindo ao seu propósito, né, e não apenas gerando um ônus excessivo e dificultando o desenvolvimento tecnológico. Outra questão importante é que essas plataformas, essas aplicações, geralmente são universais, são internacionais, então vai ser necessário compatibilizar os usos em diversos países, mas a ferramenta é a mesma. E como que o direito internacional vai lidar com essa questão? É por isso que as chamadas cláusulas abertas são muito utilizadas nesse tipo de norma, que busca regular fatos jurídicos em constante evolução. Seria bastante frutífero criar regulações excessivamente específicas para as tecnologias do estado da arte, porque elas podem ficar ultrapassadas muito rapidamente, né? E nesse caso, o direito está constantemente correndo atrás da realidade. Desde o momento dos primeiros estudos até a aprovação de normas, é possível e até mesmo provável que já tenha havido mudanças nas tecnologias. Em termos práticos, hoje em dia, a norma mais relevante sobre inteligência artificial no mundo é o AI Act da União Europeia. A União Europeia, aliás, vem se consolidando na vanguarda das regulações sobre tecnologia, como no caso do GDPR, que inspirou tantas normas sobre proteção de dados pessoais, inclusive a nossa LGPD. E o AI Act, ele se baseia em uma divisão de riscos, né, uma categorização de riscos para cada uso da inteligência artificial,
que define a intensidade e a necessidade das intervenções regulatórias, ou mesmo, inclusive, aponta formas inaceitáveis de utilização da inteligência artificial. Então, a União Europeia, ela desde logo indica ali sistemas de inteligência artificial que eles chamam de unacceptable risks, ou seja, riscos inaceitáveis, aqueles que podem gerar ameaças tão graves às pessoas que não podem ser utilizados. É o caso, por exemplo, do social scoring, né? Aquela questão do perfilamento que categoriza as pessoas com base em características pessoais, em características sociais, comportamentais e daí por diante. Esse tipo de uso é banido, porque ele contraria os valores fundantes da União Europeia. Outro exemplo de inteligência artificial inaceitável, ou de uso inaceitável de inteligência artificial, é aquela que permita a manipulação de pessoas, em especial grupos vulneráveis, como as crianças, por exemplo. Mas além dos riscos inaceitáveis, a União Europeia apresenta também quais são os sistemas de alto risco, aqueles que podem negativamente impactar a segurança ou os direitos fundamentais das pessoas. Esse tipo de sistema precisa cumprir diversos requisitos específicos para poder ser oferecido, né? E exemplos são as questões referentes à migração, à educação, a desenvolvimento e operação de infraestrutura essencial, law enforcement, policiamento, enfim, outras questões nesse sentido. A União Europeia também aponta os sistemas que geram riscos limitados e que devem cumprir ainda assim requisitos específicos, principalmente pertinentes à transparência, como é o caso dos famosos chatbots e os sistemas de risco mínimo ou inexistente, por exemplo, videogame, filtro de spam, enfim, questões que talvez não sejam tão prejudiciais aos usuários e que por isso não tem ou ainda não tem requisitos específicos em vigor. No Brasil, o projeto de lei mais avançado sobre o tema é o projeto de lei número 2338 de 2023, que é de autoria do senador Rodrigo Pacheco. E esse projeto de lei, ele também, assim como na União Europeia, adota um sistema de categorização de riscos. Assim como a União Europeia, o projeto de lei também veda sistemas que geram riscos excessivos e também indica os sistemas de alto risco. E assim como o Brasil, outros países também vêm debatendo regulações de inteligência artificial, como é o caso do Chile, de Israel, do México, da Tailândia, países em todos os continentes, né? E cada um deles está com a sua regulação em estágio mais ou menos avançado. Mas eu queria chamar a atenção aqui para dois países muito importantes em termos de tecnologia. Primeiro a China e depois os Estados Unidos. A China é um país que já tem um alto grau, ou pelo menos algum grau de regulação de inteligência artificial, claro que não tão intenso quanto na União Europeia. Bom, em 2021, a China começou a editar já diretrizes para algoritmos de recomendação, né, que exigem que as redes sociais abram para o regulador os algoritmos que produzam efeitos na opinião pública ou que possam gerar mobilização social, que são preocupações relevantes na China pelo seu contexto. Essas diretrizes impostas, elas também exigem, em alguma medida, a polêmica moderação de conteúdo. Em seguida, a China também criou diretrizes sobre a inclusão de rotulagem de conteúdos que incluam aplicações de deep synthesis, que são os famosos deepfakes, por exemplo. E em seguida, ainda, a China editou regras que exigem o registro de algoritmos pelas empresas perante o governo, além de medidas para evitar práticas discriminatórias. Enfim, a gente ainda não tem um grau de densidade regulatória como na União Europeia, e é provável e esperado que venha uma regulação chinesa mais robusta nos próximos meses ou anos. Sobre os Estados Unidos ainda não têm uma regulação completa no âmbito federal para a regulamentação da inteligência artificial, mas a Casa Branca não está 100% inerte. Ela divulgou uma blueprint para um AI Bill of Rights, né, uma norma sobre a inteligência artificial, e uma ordem executiva no final de 2023 sobre o desenvolvimento seguro e confiável dos sistemas de inteligência artificial. A blueprint, né, a planta desse AI Bill of Rights, ela não tem efeitos vinculantes. Então, ela pode ser encarada como um direcionamento de boas práticas, indicando ali os princípios fundamentais que devem reger as práticas desse mercado, ou as boas práticas. A ordem executiva, por sua vez, ela apresenta obrigações internas para a administração. Então, ela ainda não tem impactos diretos ou efeitos vinculantes diretos para os particulares. Os Estados Unidos ainda, enfim, está um pouco incipiente, os estados ainda têm alguma autonomia ali para regular essa matéria, mas eu acho que a gente pode esperar com certeza uma regulamentação a nível federal no futuro próximo também. Bom, toda essa questão da regulação da inteligência artificial no mundo vai avançar ao longo dos próximos meses e dos próximos anos, isso com certeza. Mas nós já podemos identificar uma preocupação global
com os riscos que podem surgir do potencial uso disfuncional dessas tecnologias, como eu apontei anteriormente. É muito importante acompanhar o desenvolvimento dessas regulações internacionais e entender também o que funciona melhor no Brasil, consideradas as particularidades locais, mas sempre mantendo em mente que é necessária uma reavaliação constante e apta a acompanhar os desenvolvimentos tecnológicos, especialmente porque o Brasil quer sempre se colocar naturalmente como um país que é receptivo a tecnologias, como um país que pretende fomentar tecnologias e, claro, proteger as pessoas, considerando aqui a relevância das normas constitucionais de proteção à pessoa humana que nós temos em vigor e que são aspecto fundante da nossa sociedade. Então, essas eram as considerações que eu queria trazer sobre a regulação da inteligência artificial no mundo, e eu tenho certeza que a gente ainda vai ter muito para falar sobre esse assunto e quem sabe um dia a gente volta com outro vídeo sobre esse tema, com mais normas, com mais um panorama um pouco mais concreto no mundo, mas eu agradeço a todo mundo que assistiu esse vídeo e até a próxima.